colocar. Então, estamos abrindo os trabalhos desta sexta-feira, dia 4 de março de 2022, e vamos fazer a prece de abertura habitual. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando mestre Sherner, de toda a hierarquia espiritual que nos dirige, da diretoria espiritual e astral do nosso Trevo Sagrado, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes a esta reunião, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, nossos trabalhos estão abertos também no plano material. Hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos de sextas-feiras,
vamos receber Cristiane Couto, dando continuidade àqueles temas que ela abriu com o anterior, que cadê Cristiane? Novas posturas para uma nova era, a sustentabilidade. Hoje ela vai nos trazer essas novas posturas para uma nova era, reduzir. Vai tratar dos 4 R's que ela tinha falado na sua última apresentação. Então, Cristiane, a palavra está com você, minha irmã. Obrigado e faça Gratidão, com que a gente reduza bastante. tá certo. Vamos juntos. Gratidão, seu Ernesto, gratidão, diretoria, a Diron, Trifão e tanta gente linda que está aí. Eu vejo os quadradinhos, alguns abertos, outros fechados. Nosso querido presidente que está aí hoje. Seu Luciano, gratidão também. Pois é. Então, pois é. A gente, na palestra passada, que nós, porque eu e a galera do bem, né, que tá junto, falamos um pouco sobre sustentabilidade, né? E a gente viu que sustentabilidade está relacionado com desenvolvimento sustentável, ou seja, você retirar da natureza os recursos que você precisa para ter uma vida tranquila, no entanto, sem degradar o ambiente, porque o ambiente, a natureza, o meio ambiente, puxa isso um pouquinho para trás aqui, deixa eu só reposicionar aqui, agora acho que ficou melhor. Minha orelha esquerda está aqui para me soprar quando eu esquecer. E então, a natureza, ela está sempre reciclando, né? E ela está sempre se renovando. Só que assim, a gente tem que ter serenidade com isso, com essa captação dos recursos, né, com essa extração, para dar tempo a ela dela se recuperar. Então isso está relacionado com desenvolvimento sustentável, para que as próximas gerações tenham também de onde tirar o seu sustento. Só relembrando na outra palestra. E daí nós temos os 4 R's que inicialmente eram 3. Inicialmente era reduzir, reutilizar e reciclar, nessa ordem. E aí surgiu agora o 4º R, que é repensar. Repensar tudo que foi feito e que está sendo feito. Então, por incrível que pareça, cada palavrinha dessa é um mundo. Então, a intenção é, não sou especialista no assunto, sou uma curiosa, e estamos tentando praticar isso na nossa vida aqui, tanto no plano material quanto no plano espiritual, em termos de energias, em termos de pensamentos, de emoções. Ai, perdão, desliga o ventilador. Gratidão, Trifão. Pronto, melhorou? Valeu. Então, a redução, né? A redução tem a ver com... Vamos pensar assim, o que é reduzir? Você, através... Se você tem um monte de coisa, você vai reduzir para menos coisas. A gente pensa assim, né? Mas é muito mais do que isso. É um conjunto de práticas que visa a facilitar o desenvolvimento sustentável, ou seja, a sustentabilidade. Por quê? Nesse processo de redução, o que esse conceito vai trazer para a gente é da gente utilizar o que é necessário para a gente. Então, por exemplo, em casa, eu lembro bem quando era garota que meus pais falavam muito isso. Apaga essa luz, deixa a luz acesa, tá pensando que eu sou sócio? E aí, da companhia de eletricidade, né, que ele falava o nome, tá pensando que eu sou sócio? Desliga essa luz, a conta vai vir cara. Então, na verdade, meu pai já estava praticando a redução, talvez sem ter essa visão mais clara do assunto. Por quê? Se a gente deixa a luz ligada sem ter a necessidade dessa luz estar ligada, saiu do ambiente, esqueceu ligado, essa luz vai estar sendo consumida, claro que vai aumentar a nossa conta. Sim, luz quer dizer energia elétrica, tá? Outro tipo de luz sempre vem vindo e nunca esgota, tá? A gente está falando de energia elétrica.
E essa energia elétrica vai ser produzida de algum jeito. Então a gente está jogando fora. Imagina que você está com R$ 100 na mão, pega R$ 100, rasga e joga no lixo. Ninguém vai fazer isso, nem em sã consciência, ninguém vai fazer isso. Mas se você está deixando a luz ligada, é como se você estivesse fazendo isso, porque você não está usando. A gente tem uma brincadeira aqui em casa, quando alguém sai e deixa o ventilador ligado, aí brinca assim, as muriçocas disseram que estão com frio. Porque você sai e larga o ventilador ligado. Então quem que está lá? Os irmãos da luz, eles não estão precisando, né? Nem do vento, nem do calor. Então a gente que está no plano material é que tem essa necessidade. E a gente vai indo. A gente vai pensando em água. E aí vamos mais adiante. Eu já falei isso, acho que na outra palestra, e a gente tem estado aqui muito atento com os alimentos. E eu tenho visto isso na casa de pessoas e de amigos e de familiares, eu tenho conversado sobre isso. E, infelizmente, a quantidade de alimentos que a gente perde aqui no nosso país é absurda. E quantas pessoas estão sem ter o que comer? Então, se a gente puder só ter em casa o alimento que a gente vai consumir, a gente já está reduzindo. Porque a gente está deixando de comprar e de jogar fora um alimento que a gente não vai consumir. Então, quer ver uma coisa? Os supermercados e congêneres, né? Os Tenha cuidado com as promoções, porque muitas vezes são alimentos que estão perto do vencimento. Então a gente compra, às vezes não presta atenção e acaba perdendo. E aí vem um outro perigo. Não vou perder. Eu mesmo, meu pai tem isso. Não, ainda tá bom. Passou do dia, mas ainda tá bom. E aí come e passa mal. Porque tem validade por algum motivo, né? Claro que a gente sabe que tem alguns que têm a validade, mas que ainda podem ser usados. Por exemplo, um pregador de roupa. Um exemplo bem aleatório. Ele tem, não sei se nem se está escrito validade indeterminada no pacotinho dele, porque eu não olhei. Mas existem algumas coisas assim que você tem a validade, mas você sabe que ele dura mais um pouco, né? Então, se a gente começar a prestar atenção, pensa assim, dá uma olhada no saco de lixo, lá na lixeirinha. Tá vazio ou tá cheia? E o que você joga lá? Alimentos orgânicos de uma forma geral, cascas e bagaço de fruta, tem alimento inteiro lá. Então, isso daí também é uma forma de reduzir. Então, o reduzir não tem a ver com passar necessidade, não tem a ver com privação. Não é isso. O reduzir tem a ver com você não desperdiçar, com você utilizar o que lhe é necessário. Por exemplo, eu vi uma vez, eu já não lembro mais onde foi, que tem muito tempo, eu acho que era de um país aqui da América Latina que era uma governante. Eu até lembro o nome dela, mas fica por isso mesmo. Que ela tinha uma centena de sapatos. Talvez ela usasse uma centena de sapatos. Eu não tenho 10 pares, mas eu uso meus pares de sapato que eu tenho. Então, assim, se você tem, faz de conta, 50 pares de sapato, e você usa os 50, tá tudo bem, tá tranquilo. Agora, se você tem 50 e é igual a mim, só usa 10, para que ter os outros 40? E aí, eu já vou dar uma palhinha para os passos seguintes, mas vamos lá. Falando de reduzir, você tira 40 pares, escolhe. Os que eu estou usando mais são esses. Ah, mas tem esses outros dois que quando tem uma festa eu gosto de ir. Beleza, ficou com uma dúzia. Os outros você tira. E vai fazer o que com os outros? Você pode vender, você pode doar, você pode... E tem até hoje em dia aluguel. Então tem lojas que fazem isso. Você deixa lá em consignação e aí aluga bolsa, aluga sapato, aluga vestido. Ainda tem isso também hoje em dia. Então também é uma forma de fazer renda, né? E o mais importante, você está circulando energia, está circulando mercadoria e está movimentando a sociedade. Isso é energia. E, aliás, eu já dei uma olhadinha no material do nosso seminário de amanhã e Tá show. show de bola. Agora tem muita coisa difícil. Mas assim, amanhã a gente vai falar de energia. Então, trazendo esse tema já para hoje, sobre um outro aspecto, a energia, quando a gente reduz, a gente faz a energia circular. Então, se eu tenho 50 sapatos e só uso 12, esses outros sapatos que eu tenho aqui, os 32,
os 38 que eu tenho aqui, o que eu vou fazer com eles? Eu vou tirar, do jeito que for. No que eu tirei, eu abro espaço, concorda? Porque aquele armário que cabia 50 só vai caber 12 agora. Aquele outro pedaço, eu já posso aproveitar com outra coisa. Já vai ser um armário. Eu vou criar, eu vou ter um novo hobby agora. E o meu novo hobby tem a ver com costura. Então, ali eu já posso guardar o meu material de costura, que vai ser um hobby, que vai me trazer prazer e que vai me ajudar como ser humano a evoluir de alguma forma. Porque quando a gente se equilibra e ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor é beneficiado com o nosso equilíbrio. Então, quando você se equilibra, tudo ao seu redor também vai se equilibrando. Quando você começa a ter um hobby, quando você começa a ter um momento de prazer, de lazer, você vai trazer também essa energia que está movimentando. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso. Uma irmã de coração começou a me falar de um livro, que já tem algum tempo, não é da agora não, tá? Que chama O Segredo, que é de uma americana, eu acho, Rhonda Byrne. E esse livro, O Segredo, ele também tem um documentário e um filme baseado no livro. O filme é uma história, mas com conceitos. Na história ele vai abordar de uma forma mais teatral, lúdica, aspectos do livro, né? E, portanto, do documentário. E fala muito sobre a lei da atração. Eu comecei a conversar com o Jucina, eu falei, vem cá, que lei da atração é essa? Aí o que foi que eu fui fazer? Fui buscar o nosso material, né? Vocês vão me perdoar, porque eu vou ler do nosso curso de conscientização, tá? E aí, na introdução à conscientização psíquica, tem a aula denominada Lei de Atração e Repulsão. E logo no início, o primeiro parágrafo diz o seguinte: a lei de atração e repulsão é uma força gerada pela manifestação da energia da instintividade, um dos aspectos do éter prana, fazendo os corpos se atraírem, lenta ou rapidamente, ou se repulsarem na ausência de afinidade. Dois corpos se repulsam quando os campos de vibração têm forças contrárias, em virtude de movimentos iguais, e o espaço físico não comporta os dois corpos. E aí, ela me falando, e eu comecei a ler sobre a lei da atração, e vim para o nosso material, a minha reflexão. Que essa parte de redução tem a ver com a lei da atração. Porque no momento que você desapega daquilo que você não está usando, você abre espaço para que o novo chegue para você. Você tem espaço para receber o novo. Que novo é esse? Um monte de coisas. O que você quer na sua vida? Você atrai o novo para você. Mas aí a gente volta com energia. E volta com a mesma pergunta. O que você quer para você? Então, você tem que estar na mesma vibração. Porque se você quer uma coisa, mas a energia está outra, você não vai conseguir ter essa atração. Então, é interessante quando a gente faz a meditação, quando a gente tem um momento de oração, quando a gente lê materiais edificantes, tem conversas edificantes. E olha, uma coisa que eu percebi, pode ser um desenho mais bobo que existe. Sempre tem alguma coisa. Um irmão nosso, muito querido de muita gente aí, ele falava sempre sobre várias coisas. E uma das coisas que ele falou para mim e para outras pessoas que estavam na sala é assim: tudo que você escuta sempre tem uma palavra que é relevante para você. E aí minha mãe precisou conversar comigo, mandou uma mensagem, eu falei, liguei para ela rapidinho e falei: mãe, tem uma palestra agora, eu tenho que falar rápido. Ela falou: sobre o que é? Aí eu falei, né? É sobre sustentabilidade e tal. Falei rapidinho para ela o que era. Aí ela falou: quer saber uma coisa importante? Minha mãe é médica também. Quer saber uma coisa importante? Pessoas que têm determinados transtornos mentais têm dificuldade de desapegar. Então, para uma pessoa dessa, reduzir é difícil. Eu fui falar com minha mãe para saber o que ela queria. E ela falou isso para mim. E tem tudo a ver com a palestra. Porque determinados problemas de saúde, determinadas doenças mentais, trazem mais dificuldade. Porque a pessoa, ela tende a acumular. Ela tende a ser mais acumuladora. Ela tem dificuldade de desapegar.
Então, pelo medo, ou pela insegurança, ou pela sensação de pertencimento, de propriedade, cada um vai ter um motivo, cada um vai ter uma razão. Mas assim, imagina o que é para uma pessoa dessa reduzir. Então, eu tenho 50 pares de sapato, mas vai ser um sofrimento absurdo para mim eu me desfazer de 30, de 10 que seja. Então, assim, de repente pode ser isso. A pessoa pode começar desfazendo de um par e vai aos poucos. Então, tem uma paciente minha que ela é acumuladora. E eu sempre conversava essas coisas. Não, mas a senhora tem problema de saúde, a senhora tem muito problema de alergia, acumula muita poeira, isso vai trazer ácaro, vai piorar a sua alergia. E ela falou assim, doutora, eu entendo, mas para mim é difícil. Eu falei, então vamos fazer assim, escolhe uma coisa para a senhora tirar. E a gente foi trabalhando isso, foi trabalhando, e chegou um dia que ela falou assim, eu quero tirar um monte de coisa. Aí eu falei, que bom, vá então, peça ajuda a alguém da sua família. Aí, quando ela voltou e disse, tirou o quê? Ela falou um monte de papel velho que não servia. Eu sei que isso é pouco, mas já é o início. Eu falei, não, não é pouco não. Para a senhora, isso é muito. E a senhora precisa se valorizar. E isso é uma outra coisa que não tem a ver diretamente com a sustentabilidade e com a redução, mas tem a ver com posturas para a nova era. A gente precisa se valorizar. O esforço que a gente faz por determinada coisa. A nossa mente é maravilhosa, mas dependendo de como ela esteja e na vibração que ela está e com o pensamento que ela está, ela tem muito mais facilidade em pensar e atrair e criar pensamentos negativos e de sofrimento e criticar a gente do que trazer coisas boas. Então, assim, poxa, que bacana, eu tirei 10 papéis da minha mesa. Tem 1000, mas eu tirei 10. Podia ter 1010, agora só tem 1000. Então, assim, esse processo de reduzir, por vezes, é muito sofrimento para a pessoa. Mas, assim, no ponto em que a gente está, de mudanças no planeta Terra, isso está sendo cada vez mais, eu diria, necessário do meu ponto de vista, tá? Porque é tanta mudança, e se a gente parar para pensar, a quantidade de seres humanos encarnados está muito grande. Então, tem lugares em que as pessoas moram em casas muito pequenininhas. E aí eu vou falar das tiny houses agora. Quem não conhece, dê uma pesquisada. Tem uma família brasileira que eles são os proprietários. Fecha aí. Então, gente, esse é o relógio da minha bisa, que está comigo. Não tenho Reduza. apego, mas gosto muito dele. E ele, toda vez, ele toca 8 horas. Então, eu já sei, seu Ernesto, são 8 horas agora. Então, Está adiantado. eu também achei pelo meu relógio, mas o controlador do relógio aqui não atrasou, então vamos lá. Eu me perdi. Você estava falando de Eu me tirar. perdi. Reduzir as pessoas que têm esses problemas, têm Já. mais dificuldade de reduzir. E a gente chegou nas tiny houses. Essa família brasileira, eles são os proprietários da primeira tiny house legalizada sobre rodas do Brasil. A tiny house tem um nome, que se chama Araraúna. Como a tiny house deles é sobre rodas e eles estão viajando, indo para vários lugares, para eles conseguirem receber correspondência, essas coisas, isso daí é do movimento tiny house desde quando ele foi criado na década de 90. Então, isso aí não foi invenção deles, não. Em geral, essas casas, elas têm nomes. A deles chama Araraúna. Esse casal é Bel e Robson, e eles têm 2 filhinhos, que é João Pedro e Lara. Lara Helena, acho que é isso. Porque o tema. E aí, a história da Tiny House. Falar um pouquinho de Bel e Robson. O portal deles, e nas redes sociais também, A Vida com Pés Descalços. Dá para ir lá procurar, tem muito conteúdo legal. E eles falam bastante sobre isso, sobre redução, reutilização e reciclagem e tudo mais. E falam muito sobre sustentabilidade. Então, eles moravam numa casa imensa e foram para uma casa de 27 metros quadrados. Então, essa casa deles comporta o que eles precisam. Eles tinham uma casa de 150 e tinham uma vida que necessitava de uma casa 150.
Eles passaram por determinadas situações de vida, que inclusive eles contam lá, e depois dessas situações de vida, eles reduziram e estão na casa de 27. E é interessante que as pessoas fazem perguntas para eles. Vem cá, onde vocês guardam roupa? Como é que você... Ju, não pode ligar o ventilador não, Ju. Trifão, se estiver fazendo barulho, o ventilador avisa, viu? Por favor. Então, eles mostram a quantidade de armários que eles têm. Eles têm uma banheira na casa deles. A casa deles tem 27 metros quadrados, eles têm uma banheira. Então, assim, eles vão mostrando que a gente tem como reduzir, viver com pouco e ser feliz. Eles mudaram o trabalho deles, eles já moraram em algumas cidades, normalmente cidades pequenas, do interior. Tem um outro casal, que é a segunda tiny house sobre rodas legalizada do Brasil, regularizada, que é Gabi e Gustavo, que é da Toca Turquesa. Na rede social também é Toca Turquesa. E eles trabalham atualmente online por conta da pandemia, mas o trabalho deles é híbrido, online e presencial. Mas eles moram também perto de São Paulo, numa cidadezinha da região ali do ABC, e eles conseguiram reduzir. E o legal é que tem, nos vídeos de Bell e Robson, eles falam muito desse processo de redução. O Bell fala como foi sofrido para ela esse processo. Mas assim, foi sofrido porque ela tinha muitos pertences, mas ela conseguiu. Então a gente consegue. Só que assim, cada um tem seu tempo. E a gente precisa respeitar o tempo da gente. Não tem como se comparar fulano com cicrano. Então eu costumo brincar e falar assim, meu corpo resolveu que ele não quer comer nem trigo nem leite. Eu gosto, eu quero, mas o corpo não quer. Então eu entrei num acordo com ele. Então acontece isso também. A gente às vezes tem que fazer esses acordos. Acordo com quem? Acordo com o corpo, acordo com a família, acordo com o companheiro. Cuidado com o acordo que vai fazer. Porque liberdade, eu sempre digo isso para minha filha, liberdade vem casada com responsabilidade. Tudo me é lícito, mas não me convém. Então, vamos ter cuidado com esses acordos que a gente vai fazer, porque a gente vai ser levado a cumprir. E aí, também falando sobre redução, um outro conteúdo legal, que inclusive num certo canal de streaming, você que tem muitos filmes, essas coisas, tem também documentários sobre The Minimalists, que são os minimalistas. E eles vêm trazer esse conceito do minimalismo. Que, embora a gente pense que isso é uma coisa nova, não é. Nas artes, isso é muito antigo. E o meu professor aqui pode falar disso melhor do que eu. O minimalismo nas artes trazia para a gente o conceito de fazer arte com pouco. Pouco é o quê? É pobre? É com poucas coisas? Não. Com o necessário. O mínimo que lhe possibilitasse fazer a obra que você queria. Podia ser 3 lápis de cera ou 4 tintas, uma tela. O minimalismo, ele vem resgatar esse conceito e ampliar para várias coisas na vida da gente, para a vida em geral. Então, o minimalismo tem a ver com você viver. Gente, tudo isso são as minhas interpretações, são os meus sentimentos, tá? Do material que eu li, o sentimento que eu estou trazendo é esse daí. Então, o minimalismo fala muito sobre você viver com o necessário. É a história dos sapatos. Se eu tenho necessidade de viver com 50 sapatos e eu uso 50 sapatos, tá beleza. Mas eu só preciso de 10. Eu posso até ficar com 50. Tudo bem. Mas assim, volta para o início, né? A gente falar da energia que está circulando. Então, o minimalismo tem a ver... Algumas pessoas pensam, então minha casa vai ser vazia, não vai ter nada. Não. Quer dizer que eu vou ter tudo pobrezinho, assim, tudo bem simples? Não. Tem um determinado influencer que eu sigo, ele é um cara super humano e ele é minimalista. A casa dele tem poucas coisas, mas pensa numa casa chique. A casa dele, nossa senhora. E ele tem um monte de equipamento eletroeletrônico, os mais novos que a gente puder imaginar. Mas ele é minimalista, porque o que ele tem, ele usa. E um conceito que eu achei que ele me falou, que eu fiquei com isso na cabeça. Eu confesso que isso eu não consegui fazer ainda não. Minha orelha esquerda aqui fica me cobrando isso, mas essa parte ainda não consegui fazer. Para que você ter roupa de casa? Tenha uma roupa que você pode ficar em casa ou sair com ela. Essa parte eu não consegui ainda. Ainda tenho roupa de casa e roupa de sair. Um dia chegou lá. E esse cara, né, Alexandre, ele fala isso. A roupa que eu tenho, eu vou para qualquer lugar com ela.
Eu posso estar em casa, alguém me ligar, precisar de uma ajuda, eu sair com ela mesmo. É um conceito. Então, o minimalismo traz muito isso. E aí, a gente entende como a tiny house casa com o minimalismo. Isso tudo está dentro desse aspecto de redução. Para as pessoas morarem em casas pequenas, minimalismo é um termo em inglês que significa casa minúscula, uma casa muito pequenininha. Então, o conceito inicial eram casas até 40 metros quadrados. Tá? Isso daí são mini casas, né? Casas minúsculas, são tiny houses. Agora você imagina, você morar numa casa de 27 metros quadrados, 2 adultos e 2 crianças. Ainda tinha um gato. Ainda tinha um gato. O Vitor. O Vitor se mandou, foi embora. Guardou eles. Então estão eles 4 agora. Então, assim, você tem que ter o essencial. Mas será que isso não vai me fazer falta? Faça da forma que for boa para você, que for confortável para você. Porque se você faz porque tem que fazer, você se agride. E aí você entra em conflito. O mental com o emocional, com o sentimento. Então aí você começa a ter conflito. Aí tem coronário, tem frontal e você tem um cardíaco. E isso daí pode causar um desequilíbrio no seu ser. Então, vamos trabalhar com equilíbrio. É a história. A paciente de 1000 papéis, 1010 papéis, é só um número, eu não lembro quantos foram. Mas, enfim, de 1010 papéis, ela tirou 10 e ficou com 1000. Mas ela foi. Já deu o primeiro passo. E ela foi chegando lá no ponto dela. Então, assim, e do ponto de vista psicológico? Às vezes a gente começa com muito pensamento. Seria interessante se a gente tivesse uma música, ou algum mecanismo, ou alguma estratégia, alguma técnica, que cada um crie para si. De repente, se imaginar dentro do trevo e começar a entrar em meditação. Porque quando a gente pensa demais, o pensamento é a planta da natureza. Então, quando você começa a pensar, você está criando uma forma que depois você vai ter que desfazer para você voltar para o equilíbrio. A gente sabe que existe isso, né? A balança, né? Causa e efeito, então, ação e reação. Então, você tem que... Tudo está em equilíbrio na natureza. Então, se você tiver como ter uma técnica sua, uma estratégia sua, para que você consiga se equilibrar, deixar esse santo de pensamento. E, aliás, nesse livro, nesses documentários e filmes da Lei da Atração, falam muito sobre isso. Se você começa a pensar no que você não quer, você está atraindo. Porque você está pensando. Então, aquilo é energia. Então, você está atraindo. Então, vamos tentar esquecer o que a gente não quer e pensar no que a gente quer. Vamos trazer o que a gente quer para a gente. E fortalecer esse pensamento. E aí, emoções também. Então quer dizer que a gente vai ser santo? Não. Se fôssemos santos, equilibrados e perfeitos, não estaríamos aqui. Estamos nesse planetinha lindo que a gente está tentando cuidar dele de uma forma melhor. Então, não somos perfeitos, mas estamos tentando. O que a gente pode fazer? Por exemplo, eu de vez em quando assim, os irmãos sopram e eu consigo pegar umas coisas legais. Quando está no trânsito, já falei sobre isso, e aí chega aquele abençoado de Deus que acordou aborrecido naquele dia e cruza na frente do carro. Deus fortaleça seu anjo de luz. E muda de conversa. Bota outra música, conta uma piada. E toda vez a gente tem feito isso. Deus fortaleça seu anjo de luz. E aí, às vezes, eu brinco, fortaleça o meu também. Para eu também não entrar nessa. É também uma forma de reduzir? Então, se a gente for parar para pensar, sustentabilidade não é só não trocar de celular todo ano, não trocar de carro todo ano, mas também em termos de energia, de sentimento, de pensamento, cultivar as coisas boas que trazem engrandecimento para a gente. Porque quando a nossa luz expande, a gente vai compartilhando. Tudo que sai da gente, a gente compartilha com quem está ao nosso redor. Então, está expandindo, a gente está compartilhando. E a gente sabe que é ação e reação, causa e efeito. Então, vamos criar coisa boa. Para isso daí, voltar para a gente também. Tá da hora já, né?
Seu Ernesto tá aí? Tá ainda aí. Tá ouvindo, seu Ernesto? Terminei a tempo. Estou te ouvindo. Faltava 2 minutos só, é a sua despedida aí. Falar aqui. Quando você Ah. reduz, você amplia. De qualquer forma. Sim, Juscelino está dando uma Spoiler. pesca. Quando você reduz, você amplia, sim. Porque se você tem uma casa, 50 metros quadrados, 80, 1 milhão, e você reduz a quantidade de coisas que você tem ali dentro, você amplia seu espaço. Então, quando você reduz a quantidade de preocupações, de desequilíbrios, de chateação, de aborrecimento, de cansaço, de doença, quando você reduz isso, você dá espaço para o novo. E o novo que vem vai ser o quê? O que você está atraindo. Então, se você atrair doença, vai voltar. Mas então, vamos atrair o contrário. Vamos atrair alegria, vamos atrair saúde, vamos atrair paz, harmonia, equilíbrio. Vamos atrair um mundo novo. Então, assim, eu adoro viajar. Então, assim que a pandemia der mais uma trégua aí, que ela fizer o trabalho dela e passar adiante e a gente ficar livre, gostaria muito de poder viajar. Viajar para o campo. Vamos lá no Eu vale. não sou muito de cidade, não, mas... Vamos visitar o vale para visitar essa gente Aí, ó, bonita. a gente vai sair parando aí, ó. Laje, ó. No Twitter. Vai chegar até Twitter. Santander. Laje, Valeu, no Mutuípe, Twitter. Iriçal, Bahia e Santo Inês. Pois é. Só para concluir uma coisinha, que quando há redução das preocupações, você abre mais espaço, ou você ganha mais espaço para as alegrias. Quando você reduz a quantidade de preocupações, você tem mais espaço para novas ocupações. Novos conhecimentos. Então, para quem tinha uma casa de 200 metros quadrados e que tinha que limpar, que dar manutenção, que fazer toda uma estrutura, manter a estrutura e que não podia sair de lá, tinha que ficar lá. Quando se sai para uma habitação de 27 metros quadrados... Que tem roda, que pode andar. Tem menos espaço para limpar, tem menos coisa para se ocupar, então vai ter mais tempo para meditar, mais tempo para ler, para ter contato com a natureza. E cuidar dos filhos. Para se dedicar à espiritualidade. Porque quando você reduz as preocupações materiais, você amplia a sua capacidade de contato espiritual. Gratidão. Gratidão a vocês. A dupla. Esse conceito de reduzir é bem amplo, viu? Muito amplo mesmo. Obrigado, Cris e Juscelino. No final do trabalho, a gente abre o espaço para as perguntas sobre esse trabalho que Cris nos trouxe hoje, dando sequência ao que ela já vem e que vai continuar depois em outras datas com o reciclar, né? O reutilizar e repensar. Vamos lá, então vamos agora fazer a nossa tarefa. Vamos pegar aqui a listinha hoje, encerramento. O encerramento dessa parte e, em seguida, a gente dá seguimento ao estudo ou às partilhas. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante, curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo a nosso venerando Mestre Sherne e a toda a hierarquia espiritual sebedista, agradecendo a diretoria espiritual astral também do Trevo Sagrado, e agradecendo também aos nossos guias, protetores, trabalhadores pela assistência que nos deram e continuarão dando até que nós nos retiremos em definitivo. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir.